online para menina, onde eu estava faxinando. Uhum. Aí eu vi ela explicando lá os slides e tudo, só ouvindo, a coisa mais linda, né, de ver ela falando, explicando as coisas ali. Eu disse, bah, que saudade do sarau que a gente foi, coisa boa, sabe? Nós fomos aquela vez, tu foi junto, né? Sim, e Muito aí agora bacana. falou de chegar atrasada, que eu chegava na aula, os dias que me atrasava, ela perguntava onde é que eu tava, dizia pra ela que eu tava no motel. Me lembro, na Quase sexta-feira. matava ela. Na sexta-feira, disciplina de sexta, me lembro. Amores, olha só. Então, assim, antes do prof começar a discutir primeiro, né, as meninas que eu não vi ontem, né, para a gente começar um semestre, mesmo a gente com aula remota, eu quero que a gente comece um semestre mais leve, com principalmente um pedido para vocês que todos nós, né, um ajudando o outro, tá? Para a gente conseguir levar juntos, aí vocês sabem que agora é eu e vocês, então a gente tem que ir se ajudando para a gente terminar o sonho de vocês, para colocar essas professoras, essas pedagogas na rua aí para brilhar, para trabalhar, enfim, onde seguir, onde for trabalhar, quem vai fazer outro curso, ok, mas que fiquem com essa formação, né, bem sólida. Mas é o que eu peço para vocês, que a gente se ajude muito, 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 tá? Qualquer dúvida, chamem o prof no privado ali, tá? Qualquer situação na matrícula, qualquer dificuldade em alguma disciplina, tá? Conversem, chamem, a gente a gente, na verdade, pode fazer uma ligação, a gente pode trocar um áudio, a gente pode abrir um Meet, tá? Então, para a gente seguir aquele nosso espírito, né? A gente sabe que o nosso curso é um curso que ele está em extinção, não é de hoje, mas a gente não vai deixar também que essa qualidade se perca. A gente sabe que curso presencial na educação, se vocês pesquisarem, quase não existe, né? Porque os cursos EAD tem um preço muito abaixo, mas para vocês é muito bom, tá? Eu sempre faço essa análise, porque vocês se formam em um curso com graduação presencial e é critério, sim, de seleção, tá? Seleção na particular, no sistema público também, tá? Sim, a questão que tu vai dar, eu vou dar uma turma para alfabetizar. Tá, essa aqui é formada lá no presencial. A gente tem muita diferença. Eu digo para vocês porque eu sou supervisor e eu também tenho que fazer esse tipo de seleção, esse tipo de escolha, quando vou colocar um professor numa turma, quando vou colocar um professor na orientação. Então, assim, a gente tem que seguir junto porque a gente tem muita qualidade no nosso curso, sim, e essa qualidade é feita por nós, tá? É uma turminha pequena, isso vai ser muito bom para a gente trabalhar, tá? Porque daí a gente consegue dar mais atenção para vocês. Hoje a gente vai explorar um pouquinho o que a disciplina trabalha, vamos dar uma olhadinha ali no plano de aprendizagem para vocês se organizarem. Não tem que comprar nenhum livro, eu já no próprio plano de aprendizagem eu coloquei o link de leituras que a gente tem que fazer, até para quem já quer ir depois imprimindo e tudo, já está no plano de aprendizagem esses links, que daí vocês podem se organizar, tá? Aquele mesmo combinado, não conseguiu fazer uma atividade, está com dificuldade, quer mais um prazo, tudo a gente negocia, tá? Não tem problema nenhum, porque eu já estou trabalhando com vocês, não tem nenhum calouro aqui, então a gente vai trocando essa ideia, tá? Eu vou compartilhar minha tela para a gente conversar um pouquinho só do que a disciplina diz. E a qualquer momento vocês me interrompam, tá? Para perguntar, para falar. Aquele mesmo esquema, a gente vai tentar sempre seguir a nossa aula virtual ali em torno de uma hora e pouca, para depois vocês terem tempo para fazer atividade, para estudar, para ler, tá? Até porque se a gente passa de 1h30 de vídeo, vocês cansam, né? A gente já não consegue absorver a atenção. Então, isso sempre a gente cuida disso, tá? Quando a gente vai trabalhar com vídeo, vai trabalhar virtual, a gente tem um tempo de atenção, tá? Nós ainda temos um pouquinho mais que nós somos adultos, e as crianças, né? Às vezes tem professor lá na escola que me diz, mas eu mandei um vídeo de 50 minutos para eles e não assistiram. Gente, um vídeo de 50 minutos para uma criança, olha, tem que ter muita doutrina para uma criança, né? O meu máximo 5 minutos ele assiste. Passou disso, ele já fica enjoado, fica cansado e não assiste mais.
O tempo de atenção, André. Olha, estourando daqui uns dias, ele no máximo 7, 10 minutos, no máximo, assim. Você tem que ser muito interessante para atingir. Começa a Né? se torcer e tô cansado e começa aí. Mas é bem por aí. Tá? Bem por aí. Primeiro acho que eu vou apresentar para vocês o plano, né, de aprendizagem, que daí eu mostro para vocês como é que eu organizei ele ali. Vou abrir ele aqui para a gente... e aquele mesmo esquema, tá? Aulinhas gravadas, deixo depois disponível para vocês lá, tá? Pra gente... Vamos ver, então. Plano de aprendizagem, práticas e projetos educativos. Tá, deixa eu só botar um zoom. Tá aparecendo para vocês um Word aí? Sim. Sim. Tá. Então, Sim. olha só. Essa primeira parte aqui, eu não vou ler, que é padrão, tá? Coloquei ali as referências, tá? Que apoiam. Eu apoiei muito o trabalho de vocês nesse primeiro livrinho, que até citei na disciplina de ontem, tá? Do Marcos Bagno, que é Pesquisa na Escola. Mas só para vocês entenderem como é que eu organizei. Olha só. Hoje a gente não tem texto nenhum, tá? Para leitura. Na terceira aula que tem texto, como é que eu coloquei? Eu coloquei o artigo que a gente vai trabalhar, tá? Não tem artigos longos, tá, gente? Não é artigo de 20, 30 páginas. E aqui tem sempre o link, ó. E daí, quando vocês clicam no link, vocês conseguem baixar esse artigo, imprimir, ler, tá? Então, ó, cada aula que eu for trabalhar uma leitura, tem o link, tá? Então, assim, ó, sempre vai ter o link aqui para vocês, tá? Ou vídeo, aqui eu coloquei um vídeo também, mas eu resolvi colocar tudo no plano de aprendizagem para vocês, porque eu acho que facilita a organização de vocês. Deixa eu só aceitar alguém que está pedindo para entrar. A Robertinha. Olá, Roberta. Então, assim, tá? Então, só para vocês entenderem a dinâmica, tá? Então, onde tem leitura, eu sempre vou avisar uma aula antes, mas você sabe, já tem os links. Quem quiser já mexer ali, já baixar, já olhar, já tá toda ali as nossas leituras, tá? Para quem está fazendo estágio, tá? Essa disciplina aqui, ela vai cair como uma luva, tá? Por quê? A gente aqui realmente trabalha com um tipo de projeto que se usa nos estágios EAD, como eu estava conversando com a Aline aqui no começo da disciplina. Então, nós vamos trabalhar, vai ajudar muito, tá? Nessa dinâmica, tá? Então, o que essa disciplina diz, tá? Eu vou começar com os objetivos, tá? Específicos, depois eu trabalho o objetivo geral. Então, compreender e avaliar textos da área de ensino em termos das suas pesquisas em metodologias de ensino e aprendizagem, tá? Aí eu vou lá para o meu próximo cartaz aqui que eu fiz, tá? O que quer dizer isso, tá? Que a gente tem que aumentar o leque de referências, tá? Muito. Eu coloquei alguns exemplos aqui, o Pedro Demo, o Fernando Hernandes, o Pitan, né, o Grezana. Então, a gente sempre tem que aumentar esse leque de referências, tá? Se a gente for analisar um estágio em gestão, tá? Por exemplo, tá? Um estágio em gestão que vocês precisam utilizar mais fontes, a disciplina vai potencializar isso, vai ajudar. Então, é aquilo. Vocês, enquanto pedagogos, enquanto acadêmicos, nós temos que buscar aumentar muito esse leque de referências. Muito, muito, tá? É aquela situação, a gente não pode, né, trabalhar com a crendice e acreditar em determinado método sem conhecer, sem questionar, né? Então, isso é uma situação que a gente vai trabalhar muito, muito aqui, tá? Nessa disciplina. Então, gente, e assim, ó, quando vocês estão pesquisando,
se vocês acharem um teórico, se vocês acharem um texto, né, de um autor não tão conhecido, de alguém que vocês gostaram do texto, nos indiquem. Coloquem no grupo da disciplina. Vamos trocar referências, vamos trocar leituras, tá? Vamos assim, nos enriquecer cada vez mais, tá? Principalmente agora, nessa época de ensino, gente, está surgindo muita receitinha de bolo, e eu não concordo muito com isso na questão do ensino remoto, né? Muitas pessoas trazem, não, mas olha só, tu tem que trabalhar com os teus alunos determinado software, tá? Mas nunca entraram em uma sala de aula, nunca testaram o ensino remoto, então, por isso que a gente tem que questionar e ler cada vez mais. Vocês colocarem ensino remoto, ensino EAD, ensino no tempo de pandemia no Google para vocês fazerem o teste, gente, aparece milhares de referências já de pessoas dando receita. Eu só acredito em uma receita para trabalhar com projetos no ensino remoto, de professor, tá? De educação básica, tá? Porque esse conheceu na prática o que dá para fazer, o que não dá certo, né? A gente tem uma forte crescente em estudos da educação infantil, porque não são os alunos que têm que acessar e participar, e sim são os pais. Tive alguns alunos de estágio no semestre passado que a gente não teve participação quase de aluno, porque foram os pais. Mas aí, para entender isso, para questionar isso, para ver se isso é certo ou errado, a gente tem que ler bastante sobre o tema, tá? O que eu digo para vocês até aqui, a gente tem que aumentar muito a nossa leitura, e eu não sei nada de educação remota, tá? Eu vou tentando, cada aula eu vou tentando fazer, cada aula eu vou tentando buscar alguma coisa, e até hoje eu não sei se dá certo. Para dizer para vocês, oi Pamela, oi Fabi, tem um pessoal que entrou aí, oi Iago. Então, eu não sei se dá certo, né? A gente está fazendo o melhor que pode. Mas eu fiquei muito feliz ontem, até que bom que a Pamela entrou aqui com uma fala da Pamela, e às vezes a gente acha que não é nada. Ela está trabalhando agora, né? Em breve vamos lá repartir esse salário do município de Sentinela. Mas ela disse, professor, eu estou conseguindo dar as minhas aulas hoje em função dos meus 2 estágios. Então, gente, isso é uma coisa muito bacana de ouvir, né? Mas tem uma questão, né? Teve uma entrega também da Pamela, teve um surto, teve um questionar um sistema de aprendizagem de um município, né? Mas isso é muito bacana a gente ver. E eu sou daquele discurso, vocês sabem disso, né? A gente pode dar todas as ferramentas, mas se o aluno não quer aprender, a gente não consegue muita coisa. Agora, digo para vocês, eu também não posso afirmar que o ensino remoto aqui, eles têm obrigação de aprender. Não, a gente não pode. Eu não posso mensurar isso, não posso. Assim como também lá no ensino presencial, eu tinha alunos que não participavam e hoje participam muito mais do ensino remoto. Mas na graduação, né? Isso na graduação. Gente, eu posso dizer para vocês assim, ó, se eu fosse comparar a participação, tá, da sala de aula presencial com a sala de aula remota, a remota dá um baile na presencial para mim, porque participam muito mais. Mas por quê? Existe a necessidade de buscar o professor que não está naquele espaço, né? E lá eu tenho a segurança do professor. Eu vou fazendo qualquer coisa, na outra aula o professor está ali. A gente tem essa segurança com o professor, né? E isso acontece também na educação básica. Mas na graduação, eu digo para vocês, aumentou muito a participação. Aumentou muito também a ajuda, né, de alguns com os outros, né? Mas também temos pontos que aumentou muito o distanciamento de alguns colegas. Então, eu digo para vocês assim, ó, eu não sei o que dá certo na educação remota. Eu não posso dizer o que dá certo. E eu não posso afirmar que é melhor ou pior. Claro, eu sou professor de sala de aula presencial. Ou seja, eu nunca escondi isso de vocês, né? Eu sou... tanto é que eu nunca trabalhei em cursos EAD. Eu não consigo trabalhar. Eu não consigo aquele ambiente meio que mecânico. Mas tem professores que têm esse perfil, que conseguem trabalhar.
Então, a primeira dica da disciplina, a gente aumenta muito o acervo de leitura, tá? Qualquer tema que eu for trabalhar no meu estágio, na minha prática, na minha profissão, na minha sala de aula, no meu ambiente de aprendizagem, depois, lá, se eu vou fazer uma psicologia lá no meu consultório de psicologia, qualquer tema que eu for trabalhar, aumentar a leitura, tá? Muito. Nesse primeiro momento, o que eu trouxe para vocês, né? Eu trouxe aqui 4 referências, tá? Que são NECs, né? São referências, daqui a um pouco, que são novas para alguns, para outros nem tanto, né? Mas também não quero que vocês saiam lendo, meu Deus, vou ler Pedro Demo, Fernando Hernandes, porque o Felipe falou, não, vocês podem ler qualquer referência, né? Desde que vocês façam uma leitura bem crítica, né? Então, isto... Fala, Dani. Ô, Sor, eu vou... Até que hora vai a aula aqui? Eu acho que até umas 8h15, 8h20. Tu tem aula de estágio agora, alguma coisa? Eu vou entrar agora. Tá, pode entrar lá e depois dar uma entradinha aqui para ver se a gente tá aqui por ainda, tá bom? Não fuja. Não fuja, a gente te busca, tá? Então, gente, vamos aumentar muito esse leque, tá, de referências. O segundo objetivo fala na gente desenvolver roteiros de atividade para aplicação no contexto educacional. Então, a gente vai criar muita coisa boa para vocês utilizarem em sala de aula, no estágio. E, na verdade, o que a gente pode fazer aqui dentro? A gente pode fazer um combinado. Eu não sei quantos estão em estágio, mas a gente pode usar as atividades que vocês têm que criar no estágio lá para a gente, né, utilizar aqui. Fala, Dani. Ângelo. Então, a gente pode usar muito o que vocês têm que fazer para o estágio, a gente pode usar aqui dentro da disciplina, tá? A gente pode criar roteiros de aprendizagem, sequências didáticas, a gente pode dar um jeito por aqui, tá? Então, isso a gente vai desenvolver bastante. Referente a isto, né, eu faço uma reflexão na questão dos roteiros de aprendizagem, tá? Muito, né, utilizado hoje, né, porque ele trabalha com aprendizagem significativa, tá? Então, roteiros de aprendizagem, tá, não é aquele planejamento que vocês fazem para a sala de aula, tá? Mas, por exemplo, tá, vamos pegar essas imagens aqui como inspiração, tá? O que é um roteiro de aprendizagem, tá? Alguém me dá um exemplo de um assunto aí que você trabalha em sala de aula, tá? Aline, qual foi aquele assunto que tu trabalhou até? Não foi fotossíntese, né? Aquele de história, bem complicado no estágio. Tu te lembra? Acho que foi o de energias renováveis e não renováveis. Energias, beleza, tá? Vamos partir desse assunto. E depois eu vou pegar aquele teu também, dos 3 poderes, eu acho que tu trabalhou em história e geografia, não foi? Também foi. Também foi. Então, assim, olha só, energias renováveis, tá? Eu trago esse tema lá para os meus pequenininhos. Posso trazer lá para os pequenininhos da Pamela, posso trazer esse tema, tá? O que os roteiros de aprendizagem dizem? Que eu tenho matemática, energias renováveis, e esse roteiro tem que ter 4 ou 5 tipos diferentes de atividade para explorar o assunto, tá? Um exemplo clássico para explorar esse conceito, até com os aluninhos que não sabem ler e escrever, tá? Vai para o pátio da escola, vai para um lugar aberto e tudo mais, e manda observar o sol, manda observar se tem perto ali um poste com os fios e luz e tudo mais, tá? Se puder, leva uma lanterna para a sala para mostrar, se puder, mostra uma imagem do fogo, traz várias energias, tá? E mostra para ele que tudo aquilo ali faz calor, tudo faz calor. A energia do poste tem calor, o sol tem calor, trabalha, faz essa exploração, tá? Pois vai para a sala de aula e pode pedir para eles desenharem isso. Todas essas situações que eles viram, eles podem desenhar. Ok, uma exploração. Outra exploração. Eu posso pedir uma maquete. Mas a maquete está tão manjado. Depende.
Se tu pedir para fazer uma maquete somente com materiais reaproveitáveis, é uma dificuldade, porque tu não vai poder usar o isopor, né? Tu não vai poder usar o EVA, tu não vai poder usar a cola quente, tu não vai poder. Tu vai ter que realmente criar uma maquete com material reaproveitável. Por exemplo, o rolinho de papel higiênico é uma coisa, tá? O papel de dentro, aquele do café, que eu adoro, aquele que vem dourado ali dentro do café, é um outro exemplo, né? Isto tu vai problematizar a tua maquete. Ou, daqui a um pouco, tu vai criar qualquer objeto dentro da sala de aula com esse nível de dificuldade, vocês entenderam? Eu tenho que botar dificuldade nas coisas, tá? Uma outra questão, tá? A gente trabalha muito com situação de energia e tudo mais. Fazer uma pesquisa na própria escola. Passar para cada professor, pode ser, professor, quantos celulares tu tem em casa, quantos aparelhos de TV tu tem em casa, e faz essa ideia. Tem situações que vocês vão se apavorar. Tem gente que vai ter 5, 6 aparelhos de televisão em casa. Um em cada peça, um em cada filho e tudo mais. Aí tu chega aí tu começa a questionar os seus alunos. Isso dá para fazer com 3º, 4º, 5º ano, tá? Por que tantas televisões em casa? Porque cada um gosta de um programa. Bom, aí a gente já vai entrar na outra discussão. O roteiro vai para uma outra discussão. Aí você não fica muito tempo junto com a família. Pois é, a gente não olha muita coisa junto. Aí tu já começa a amarrar esse teu trabalho de energia renovável com outro tópico. Então os roteiros fazem isso, tá? Eles se interligam com situações. Não são atividades rápidas, tu não precisa começar o assunto energias renováveis e terminar em uma semana e um dia. Gente, não existe nenhum documento que diga que tu tem que começar um conteúdo essa semana, terminar nessa e na outra semana começar outro. Não. Tu pode o ano inteiro trabalhando um pouco de cada conteúdo, né? Então, é mais difícil, claro, mas aí tu trabalha no contexto de aprendizagem significativa. Então, várias situações a gente pode trazer. Por exemplo, né? A aula de artes, né? Geralmente as professoras levam só o desenho para pintar, né? Por que, gente? Por que não explorar, por exemplo, o desenho, né, com o barro, com a argila, o desenho com carvão? Todo mundo tem carvão em casa, todo mundo faz um churrasquinho de vez em quando, tem carvão, né? O próprio giz que se usa na sala, muitas agora nem estão usando o giz, mas é o pincel, né? Mas o giz de cera, o lápis de cor, sentir a textura da canetinha, essas coisas, sabe, que a gente começa a explorar, e o roteiro de aprendizagem faz isso. São várias coisas, né? E, por fim, tu pode fazer uma roda de conversa. Tu já pensou em perguntar para os teus alunos qual a atividade que ele mais gostou de fazer naquela semana contigo? E qual a atividade que ele mais detestou? Comecem a fazer isso para vocês verem. É muito interessante a gente fazer isso, tá? Porque a gente pode pegar a atividade que ele mais detestou e melhorar essa atividade, explorar mais ela, mudar ela. Então, assim, quem for trabalhar com aprendizagem significativa, gente, nunca tenham medo de pedir para os alunos, o que tu mais gostou na semana e o que tu menos gostou. Claro que no começo pode ser que o que eles mais gostaram na semana foi o recreio e a merenda, né? Isso acontece, né? Mas isso é um processo, né? Então, por exemplo, muitos de vocês, dependendo da disciplina na UBRA, se eu perguntasse, vocês iam dizer, eu adorava ir pro bar do Gerson, né, comer um pastel, né, cara? Era a melhor parte da noite. Ou eu adorava o ônibus para ir fofocando até em casa. Ok, tá? Faz parte do processo de aprendizagem, né? Eu digo para vocês, claro que hoje eu estou no conforto do meu lar trabalhando, mas eu sinto uma saudade de pegar aquele ônibus. Eu sinto uma saudade de estar na sala de aula. Eu sinto uma saudade daquelas brigas de grupo, das caras feias que falavam comigo com olhar, dizendo me tira daqui, me coloca ali. Então, assim, ó, gente, mas por quê, né? Porque eu ainda acredito muito que vocês trabalham nessa linha de aprendizagem significativa. Então, explorem mais os roteiros de aprendizagem de vocês. Eu tenho outro pavor que eu passo para vocês, que Deus livre se eu pego alguma coisa depois, se eu encontrar vocês depois de eu mais velhinho encontrar vocês, né? Por exemplo, chega lá em outubro, setembro, e diz assim, eu já terminei o meu conteúdo do ano com os meus alunos. Agora eu não vou fazer mais nada. Gente, nunca se termina conteúdo, nunca se termina conhecimento. O professor nunca vai conseguir terminar, a gente não dá tempo, né? Então, mas aí é aquela questão da educação nas caixinhas, né?
que vocês sabem, a maioria de vocês tiveram professores que, não, a aula é sobre isso agora, não me fala outro assunto, né? Ou então, daqui a pouco, quem está olhando para a janela não está prestando atenção na minha aula? Daqui a um pouco tem uma coisa muito mais interessante na janela do que na aula. Mas isso é a gente se observar enquanto ser humano, né? O professor tem que entrar na linguagem do aluno. A gente hoje tem que entender que as coisas mudaram muito, 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 né? Enquanto a Aline pode estar lá no quadro se esmerando para desenhar o planeta Terra, ele já olhou lá no Google Maps, lá no Google Earth, né? O mundo no celular. Então a gente tem que pensar. Mas, friso, ainda é importante que a Aline desenhe este planeta Terra ali no quadro para provocar as explorações, né? Então, sabe? Então, roteiros de aprendizagem. Gravem isso com vocês. Eu vou trabalhar com roteiros de aprendizagem significativa, que é explorar de várias formas um mesmo conceito, tá? Então, posso ir para o Pinterest e buscar atividades? É claro, gente, que pode. Nunca se disse que não podia. Tu pode ir com uma folhinha do Pinterest para lá, né? Particularmente adoro a qualidade do Pinterest. Tem muita coisinha boa que a gente imprime e não desconfigura, né? Mas, por exemplo, assim, a forma como eu vou trabalhar essa folhinha lá é que vai mudar. Como eu vou questionar, eu posso levar o planeta Terra para eles pintarem e ali explorar. Igual os livros didáticos, né, senhor? Igual os livros didáticos, André. É perfeito. É perfeito. Né? O que eu posso? Vou levar uma folhinha com o planeta Terra. Eu estou falando muito em planeta Terra porque hoje eu ajudei uma menina que tem paralisia cerebral, tudo, e ela está com bastante dificuldade no ensino remoto, assim como nós, mas ela está mais ainda. E ela estava trabalhando com o planeta Terra. E aí eu posso levar a folhinha para eles pintar o planeta Terra. E enquanto eles estão pintando, a Pâmela perguntar: vocês já leram o livro do Pequeno Príncipe? Estou lendo, eu nunca tinha lido. É maravilhoso. Eu comprei na Americanas, estava R$19,90. E o bom é ler depois de adulto. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei. É muito engraçado o Pequeno Príncipe, agora ter falado de mim. Faz 5 anos que eu começo a ler o Pequeno Príncipe e eu nunca termino. E cada vez, eu vejo assim, cada página que tu lê, tu acha que tá sendo uma coisa, daqui a pouco, depende do dia, que nem eu ontem tava muito chateada. Chorei, aí eu lavei minha alma. Aí hoje eu já tô bem, tô melhor. Eu já coloquei tudo em ordem também, já mexi lá no aula, consegui me organizar, que eu não tava conseguindo entrar ali. Era isso, eu acho que eu tava muito ansiosa. Não, para tudo, eu não tinha entendido nada, eu mandei um monte de mensagem pro prof. Gente, eu tava de brincadeira igual. A Pâmela tem o nível, André. Ela vai lá no privado, meu Deus, é a disciplina de práticas que ela olhou. Eu tenho 2 disciplinas de práticas, Felipe, o que ela tá fazendo? O que é isso? Legal que ela não pergunta pra gente do grupo nada, né? Ela fica ali quietinha no grupo, ela não pergunta nada, né? A gente perde essas melhores dela. Para, guria, não, é que eu tô esperando o outro celular chegar e eu não consigo acessar naquele ali os grupos. Começa a entrar um monte de mensagem, ele se desliga. Trava. Aí eu não consigo ler. E aí eu tô muito perdida. Aí agora o Iago me mandou no privado certinho, falando direitinho. Eu digo, entendi. Não, o senhor onde estava explicando e eu corria lágrimas. Quem olhar direitinho o coisa ali, eu corria lágrimas porque eu não estava entendendo, porque eu não conseguia entrar no aula e eu não sabia onde é que era para achar o grupo B. E aí eu chorava. Depois me deu desespero de choro. Eu entrei no grupo do que a gente tem, comecei a chorar. E aí a Amanda colocou ali, ali, ó. Eu tirei um print, onde é que é pra me ver qual o grupo que eu tô? Aí a Amanda colocou qual era o grupo. Aí eu me achei e me acalmei depois. Mas olha, ontem deu meu primeiro pedido de semestre. Mas olha que relação que vocês fizeram, né? A questão de estar ansiosa e a questão de não ter conseguido acessar a aula e eu falando daquele assunto que era novo, né? Que é novo, que nem a Pâmela entrou, meu Deus, 2 disciplinas de práticas, né? Mas não foi só vocês, tá, gente? 90% da turma me mandou mensagem desde que começou a aparecer no aula, porque é novo, né? Mas olha que relação que vocês fazem, até para a gente levar lá para a questão da aprendizagem, né? Vocês não tinham visto ainda, vocês não tinham acessado, então quando começa a falar de uma coisa que eu nem olhei, né? Eu me lembro muito do desespero da Pâmela no semestre passado, que ela não conseguia entrar em nada, né? Das aulas no Meet, depois acompanhava. Então, assim, mas então vocês entendem, né, que lá com os pequenos, vocês imaginam os pequenos, porque a gente ainda tem gerência, né? A gente tem muita gerência, né? Então, na verdade, assim, a gente
percebe, fazendo uma relação com o Pequeno Príncipe ali da folhinha, tu levou uma folhinha, mas tu já puxa lá o assunto do Pequeno Príncipe, né? Que ele tem várias versões, tá? Ele tem uma versão que é mais adaptada para o infantil e tudo mais. Eu comprei um muito lindo, uma vez que a Pamela me indicou, que é aquele que vai abrindo, ele é alto relevo, sabe? Ele vai, os personagens vão surgindo aquele papel que ele é dobrado. Aí quando tu abre o Pequeno Príncipe, aparece o mundo, aparece a flor. É lindo o livro, é lindo. E aí eu comecei a trabalhar com a Letícia, mas não consegui terminar, porque ela começou a não entender, né? Porque ele é mais... E aí o que acontece? Eu disse, não, então nós vamos fazer o seguinte, o pai vai... Até onde tu entendeu? Eu entendi até onde ele está conversando com a flor. Eu disse, não, ok. Então a gente vai parar por aqui. E paramos por... pai, mas eu posso parar livros assim? Eu disse, pode, tu pode parar livros assim. Mas para vocês entenderem, eu posso levar a folhinha lá, e hoje eu indiquei para a mãe, eu disse, mãe, trabalho algumas imagens do Pequeno Príncipe para ela, é lúdico, a mensagem é bem legal. Aí mandei para ela alguns prints e tudo mais, para ela inserir isso, né? E ela disse, Felipe, ela tá aqui colando o papelzinho já no mundo, né? Na casa do Pequeno Príncipe. Então eu disse assim, mas são os starts, né, gurias? Mas são roteiros de aprendizagem, tá? Se vocês querem já falar numa nomenclatura mais chique nas escolas e nos estágios, eu vou trabalhar com roteiros de aprendizagem significativa. Ponto, tá? E aí disse, não, depois eu te explico, tá, queridinha? E assim segue, né? Então, amores, tá? O nosso terceiro e último, né, objetivo específico, tá? Esse Canva tá no aula, tá? E quem tá com problema de acessar o aula hoje, o prof vai ali no grupo e coloca esse material hoje ali no WhatsApp para vocês não ficarem depois flutuando, tá? Fiquem tranquilos. Coloca o TDE também hoje, tá? Compreender diferentes metodologias ativas em termos das suas potencialidades educacionais, assim como as suas restrições, tá? A gente falou muito em metodologia ativa no semestre passado, mas eu acho que a gente estava muito assustado, e vocês também, né? Porque é muito fácil a gente fazer trabalho assim, trabalho assado, e a gente não tem as ferramentas, né? É que nem a educação à distância dá certo para a educação básica, dá certo para quem tem internet, quem tem um computador, quem tem um Meet, né? Então pode falar, Pamela, pode falar que eu acho que tu vai contribuir bem. Eu tô com algumas dificuldades, né? Agora, apesar dele ser a turminha de 4 anos, isso já é bem, né, diferente, porque eles não leem, não é igual nós que estamos entendendo a situação, né? Eu tenho alunos que já estavam na escola e alunos que estão entrando, porque agora que é obrigatório, os 4 anos, né? E eu tinha crianças empolgadíssimas para ir para a escola, para conhecer a escola. Então, eles não entendem o porquê que eu estou falando no WhatsApp com eles. Eles não entendem por que eu estou mandando áudios para eles e eles não vão para a escola. E aí eu recebi um vídeo de um aluninho meu que dizia assim, prof, eu gosto muito dos teus vídeos, mas quando que eu vou ir para a escola para fazer isso na escola? E eu tive que rir, né? No primeiro momento eu não sabia nem o que responder para ele, porque é muito complicado tu explicar isso para eles. Eles têm 4 anos, né? E eles enviam as atividades para nós, mas eu vejo, sim, a diferença do que eu estaria com eles, e do que eles estariam fazendo no grande grupo. Eles ficam ali, eles olham os videozinhos deles, os áudios que um manda no grupo, que o outro manda no grupo, as fotinhos, e eles falam assim, muito bonito o teu brinquedo, fulano, muito, muito bonito teu cabelo, que a guriazinha tava de top no cabelo. Aí eu penso assim, tu imagina, eles estão tentando se conhecer através de fotos e vídeos. Eu fico com uma pena daquilo ali. Tenho vontade de abraçar tudo botando um potinho. E tenho dificuldade, né, prof, também com a internet, né? Porque eu tenho 5 famílias que elas não têm acesso. Nenhum. E agora, sem folhinhas enviadas para casa, sem material, eu tô sem contato nenhum com eles. Sim. E é bem isso, né, Pamela? Porque assim, eles são pequenos, eles não entendem o porquê não ir, né? Eles não entendem, o vírus eles não enxergam, né? Não. E vamos ser sinceros, né? Nós estamos aceitando, nós não estamos entendendo ainda, né? Na verdade, né, a gente não tá nem aceitando.
Nem Do aceitando. meu ponto de vista, a gente não está nem aceitando. A gente está sendo obrigado, né? Eu penso assim que a gente não tem outra escolha. Porque aceitar, na verdade, a gente não está aceitando isso. A gente não está entendendo e nem aceitando. Porque eu não consigo ainda entender o que aconteceu. Foi uma coisa assim que eu não. Por a gente não enxergar, por a gente. Eu não sei, sabe? Como se a gente não tivesse rumo. Eu me sinto assim. Como se não tivesse o dia de amanhã. Não, e assim, né, Pamela? Eu te digo assim, eu fiquei muito inquieto no começo desse ano, novamente, porque teve várias indefinições na Ubra e tudo mais, né? E a questão de vocês, né? A gente começa depois de professora, eu não sei, professora é uma coisa a ser estudada, a gente não pensa mais na gente, né? Eu também penso isso agora. Não, tem que ser cuidado. Pelo amor de Deus, isso não é normal. Não, e na verdade, assim, depois eu fiquei pensando, não, mas eu tenho história com essa galera ali, eu tenho uma história, e aí a gente vai indo, e que bom que tem o professor que faz isso, né, que bom que tem vocês também que fazem isso com os de vocês, então eu acho que a gente, né, isso, Pamela, que tu faz de adaptar, vem bem de encontro com o terceiro objetivo, que é trabalhar com metodologias ativas. O que é metodologia ativa? Tudo que é recurso que eu faço para alcançar o meu aluno. Tudo que eu faço, tudo que é recurso que eu faço para alcançar ele é uma metodologia ativa, porque está ativa no processo, tá? Nunca pensem que metodologia ativa é omite. Nunca pensam que metodologia ativa é usar o celular. Não, isso são ferramentas, né? A metodologia ativa é aquilo que vocês fazem para alcançar o aluno de vocês, tá? Então, esse é o nosso terceiro objetivo. Eu acho que o exemplo da Pamela veio bem a calhar com a gente, né? Nessa questão, tá? E aí a gente tem, né, dentro das potencialidades, eu gosto muito dessa imagem aqui, tá? Ela é uma... são 3 retângulos ali que para mim falam muito, né? A gente tem muitas restrições, né? Eu acho que a gente ainda é muito acorrentado na questão das teorias do passado, tá? E essa imagem do gatinho, que na sombra ele é um leão, né? Diz tudo para mim, né? É a questão dos estereótipos, né? Quem às vezes olha uma pedagoga pequenininha, não sabe quantas vidas ela transforma por dia em uma sala de aula, ou agora na educação remota pelo celular. Então, para mim, diz muito isso, né? E tem muito pedagogo, muito teórico, que estufa o peito para dizer que faz educação, que dá aula, mas não responde um e-mail de um aluno, né? Não dá atenção para um aluno, não entende que o aluno, sim, ele pode não entender, ele pode errar, enfim, tá? Então, eu digo para vocês assim, ó, a pedagogia, hoje eu posso falar que só tem pedagogo aqui, tá? A pedagogia dentro das licenciaturas, ela é a mãe de todas. Tá? Eu só entendi isso depois que eu cursei matemática, me licenciei em matemática, tá? E tive que ir para a pedagogia para aprender a ensinar. Tá? Então, assim, por isso que eu digo para vocês assim, é um curso muito bom, porque qualquer coisa que tu vá cursar ou fazer depois, tu sabe, tu tem um método, tá? Tu tem um método, né? E é muito interessante quando vocês descobrem o método de vocês. Ou então, quando vocês descobrem, não adianta, eu sou manteiga derretida com os meus alunos. Ok, né? Não adianta, eu não consigo parar de dar risada na sala de aula com os meus alunos. É bom quando a gente se aceita. Nunca vão para uma sala de aula querendo ser igual a colega do lado. Aí vocês estão fardadas ao fracasso. Não. Ai, que coisa linda aquela sala de aula, todo mundo quietinho ali, ou coisa mais linda, aquela professora com movimento. A gente nunca. A gente copia exemplos bons, a gente se espelha nos bons, mas nunca, sabe, tentem copiar o trabalho do outro. Vocês têm que ter a identidade de vocês, tá? Dentro desse universo que é, né, a pedagogia, essa arte maravilhosa de ensinar, né? Então, gente, para a gente fechar a questão dos objetivos, tá? Eu nunca trabalhava os objetivos tanto no começo e eu comecei a perceber que estava fazendo falta, né?
que a gente, na verdade, não entendia. Então, o que essa disciplina quer que vocês entendam? Ela diz como objetivo geral que vocês têm que investigar, planejar e elaborar projetos de trabalho a partir da análise de necessidades, de forma coerente em diferentes contextos. Você viu que ela abre um leque para nós muito interessante. A gente vai elaborar muitos projetos de trabalho aqui dentro que fica para vocês, tá? Então, a gente vai discutir muito essas teorias mais novas, mas diferente lá de metodologias ativas, aqui a gente vai construir aquilo que o professor gosta, né? Eu sei que professor gosta, né, do modelo. Tá, professor, mas como é que eu faço atividade na sala de aula? Como é que eu vou chegar lá para o meu aluno de 2 anos, 3 anos, 5 anos? Isso a gente vai fazer esse movimento muito aqui dentro dos projetos. E, gente, eu friso, tá? Se vocês puderem comprar e adquirir esse livrinho aqui da Amazon, que é Pesquisa na Escola, do Marcos Bagno, tá? Ele é bom. Eu paguei R$16,90 com frete grátis na Amazon, tá? Veio bem rapidinho, acho que eu comprei na quinta, na segunda estava aqui, em TAPS. E ele já tá todo marcado, assim, porque, assim, ó, é uma linguagem muito acessível, porque é um pai que escreve. Fala, Aline. Ô, prof, eu comprei o livro, mas eu não comprei em nenhuma das livrarias, porque todas tinham frete. Tá, Aí eu peguei na Shop, acho que é o site. Ah, tinha? Na Shop? Aí lá foi frete grátis. Ah, coisa boa. Mas o resto dos lugares... R$19,90. Legal. Mas os restos dos lugares todos tinham frete. Eu acho que a Amazon, para mim, não cobra frete, porque eu assinei aquele Amazon Prime para as gurias olhar os filmes e tudo mais. Ah, sim, aí eles não cobram. Não cobra. E R$9,99 por mês eu pago para olhar aqueles filmezinhos ali, as séries delas. E eu tô comprando muito livro na Amazon. Mas esse aqui, gente, por que eu digo para vocês? Porque ele é escrito por um pai, tá? Que ele fica muito indignado com o tipo... como as professoras pedem pesquisa. E aí o Marcos, que é o pai dessa menina, ele, gente, realmente ele é muito bom para nos ensinar como é que a gente trabalha pesquisa em sala de aula, tá? E também que pesquisa a gente trabalha desde com os alunos lá que não são alfabetizados ainda. Porque né, exatamente, porque assim, olha só, não ser alfabetizado é algo a se discutir, tá? Porque às vezes tu não é alfabetizado na língua materna, mas tu tem outros tipos de alfabetização. Se o meu aluno já amarra o sapato, se o meu aluno já sabe procurar um contato no WhatsApp, se o meu aluno já sabe as cores e tudo mais, ele está em processo de alfabetização, ele tem uma certa alfabetização. Fala, Pan. Prof, eu acho que isso é muito interessante, sabe? Porque não quer dizer que ele não seja alfabetizado lendo palavras, letras, mas ele consegue entender. Por exemplo, eu mando imagens. Eu não preciso mandar letras escritas. Eles entendem as imagens. Hoje mesmo eu trabalhei o chapéu de 3 pontas com eles. Tem criança que nunca foi para a escola. Ele não precisava ler, não precisava entender como é que era aquela numeração para dobrar, aquela coisa toda. Ele viu a imagem, ele tem a leitura de mundo, porque ele tem 4 anos, mas ele já entende, ele já mexe no celular, ele caminha, ele corre, ele pula, ele brinca, ele olha filmes, ele olha atividades, então isso faz a diferença. Eu não preciso que ele leia as letras, ele tem uma leitura de mundo, e ele vem com uma carga, prof. E é isso que a gente não pode abandonar, ele tem uma carga em casa. Então eu não posso deixar isso de lado, principalmente agora que a gente está no remoto, que a gente está dentro da casa dele. Não é ele que está na escola, é a gente que está dentro da casa dele. Até porque, se a gente parar para ver, as letras em si são o alfabeto, a leitura são códigos criados por nós, né? Isso não quer dizer que a gente precise, quer dizer, a gente precisa ter, mas não é obrigado. A gente pode se comunicar de outras formas. A gente pode fazer gestos, que nem disse assim, não exatamente precisa ser igual. Por que a gente tem que ser igual? A gente pode ser diferente, ter outras formas de comunicação, que nem eu digo assim, às vezes quando tem uma pessoa cega, coisas assim, a gente não precisa perguntar para outra pessoa. A gente pode falar com ela, porque ela ouve, ela apenas não nos vê. Mas a gente se comunica com ela por palavras.
né? A gente tem que ser direto na pessoa. Então tem várias outras, tem o tato, tem outras coisas que eles mostram e eles vão, cada um tem o desenho. Eu vejo pelo meu filho, ele desenha, ele não sabe ler e escrever. Ele reconhece algumas letras, mas ele desenha, ele faz outras coisas e ele vai mostrando através dos desenhos. G de gato, ele diz assim, mas ele não sabe juntar e ler. E ele tá com 7 anos. Mas eles têm outras capacidades, eles têm outras formas de se comunicar, outras experiências maravilhosas, que não precisa exatamente ser um alfabeto escrito pela língua portuguesa, né? A atividade da semana passada mesmo era sobre os alimentos preferidos. Eles mandaram desenhos, mandaram as imagens dos alimentos preferidos e simplesmente eles começaram a conversar por áudio. Eles têm 4 anos. E eles conversavam com um e o outro. Ah, tu também gosta de chocolate? Ah, eu também gosto de iogurte. É bem bom. Eu tomo de tal marca, eu tomo de tal outra. Você acredita? Eles têm 4 anos. Pra que uma troca mais saudável que essa, mais gostosa? E mandando áudio sozinhos. Aí as mães me disseram que elas têm que esconder os telefones agora. Porque senão eles mandam áudio o tempo inteiro no grupo. Sim, sim. Mas eu tô assim amando, porque eu acho que não existe uma comunicação mais maravilhosa que essa. Claro, em sala de aula seria maravilhoso, mas eu penso assim que a humanização deles é uma coisa tão fantástica. Eu não sei. Eu não sabia como é que meu filho procurava. Desculpa, Sor. Mas não sabia como é que meu filho procurava. Ele gosta de olhar, às vezes, GQ Games. E aí eu fico olhando com ele. Aí ele não sabia como é que ele procurava. Aí ele aperta no áudio e coloca. Aí ele fala GQ Games. E aí o YouTube mostra pra ele GQ Games. Ou senão ele coloca ali, né, Masha e Urso. E aí o Google leva ele pra Masha e Urso. E assim vai, ele vai falando e eles se viram. Melhor que a gente se bobear. Perto, olha só, a nossa colega Vitória, né? Para Vitória, nós somos analfabetos na língua dela, né? E a gente se comunica entre nós. Então, por isso que eu digo, essa questão do ser analfabeto ou ser alfabetizado é muito complexo, né? Então... Eu me senti analfabeta quando eu entrei em Libras. Eu me senti, assim, apavorada. Quando eu cheguei, tinha vários surdos, tinham pessoas que já sabiam Libras, e eu cheguei naquele mundo ali, eu disse assim, Jesus, sem comunicação total. E eu sabia ler e escrever. Mas é muito bom vocês terem levantado esses pontos, porque o não ser alfabetizado na língua portuguesa, né, é diferente de não ser alfabetizado na língua materna, né? E a gente tem, por exemplo, a língua materna, por exemplo, se bem que a Vitória, ela nasceu, né, ouvinte, mas muito cedo ela teve que ir para Libras. Então, na verdade, assim, frente à Vitória, nós somos analfabetos. E os alunos, por exemplo, que não são alfabetizados em língua portuguesa, é diferente de não ser alfabetizado, né? Então... isso é muito bacana vocês sempre questionarem. Eu posso trabalhar muitas coisas com os pequenos, não é só porque eles não sabem ler e escrever num código da língua portuguesa, porque é um código, né? Como a Pamela colocou antes, é um sistema de código nosso, ou o André, alguém colocou, é um sistema de código. E aí a gente vai amarrar um pouquinho, tá? Eu prometo para vocês que eu vou falar só mais um pouquinho, mas eu fiz um contraponto lá com a pedagogia de projetos para vocês, para não ficar solto, né? Por que a gente está falando tanto em roteiro de aprendizagem em projeto? E a pedagogia de projetos, por exemplo, tá? Ela diz, né? Esse arquivo está lá. Ela, na verdade, o que é essa pedagogia de projetos? Ela é uma das alternativas, tá? Que a escola pode utilizar para formar cidadãos independentes, críticos e participativos, tá? Então, na verdade... então, é uma linha interessante para vocês seguirem, porque, na verdade, a gente quer cada vez mais que o aluno seja independente, seja crítico, né, e que participe. E ela propõe o quê? Uma abordagem baseada em projetos, né? A escola incentiva uma visão totalmente interdisciplinar, né? E o que é ser interdisciplinar, né? Por exemplo, em uma situação, problema qualquer, não matemática, qualquer disciplina,
eu preciso dos conhecimentos de ciências para resolver, eu preciso dos conhecimentos de geografia, né? Então, trabalho de uma forma interdisciplinar, tá? Então, isso está dentro da pedagogia, né? É quando tu utiliza as outras áreas do conhecimento para resolver um problema, tá? Então, isso é trabalhar de forma interdisciplinar. Difícil, tá? Difícil. Nem todas as atividades vocês vão conseguir trabalhar de forma interdisciplinar. Não tem o porquê eu fazer vocês aqui pensarem que a gente trabalha, tá? Mas está dentro da pedagogia de projetos. E aí ela, né, trabalha com essa questão do conhecimento, o aprendizado é por meio da experiência. Então, eu tenho que experienciar, né? E aí aqui eu coloquei algumas imagens só para a gente nos situar, né? Que a gente cuida muito para trabalhar a questão crítica, tá? Para ela não ser... eu tenho que cuidar da minha crítica para ela ser construtiva ou destrutiva, né? Porque, na verdade, a gente às vezes fala em trabalhar com a crítica, mas às vezes a gente vê muito mais a crítica destrutiva do que a construtiva, né? Então, às vezes, tu derruba um colega, tu derruba com um aluno, né? E ela está sendo destrutiva. O que é uma crítica construtiva? É onde, olha só, eu não gostei, mas eu tenho uma ideia. Eu acho que vai ajudar bastante o teu trabalho. Não, eu não gostei porque eu não gostei. Isso não é crítica. Isso não é crítica. A crítica construtiva é aquela que eu digo que eu não gostei, que eu não concordo, mas, olha só, tem um outro caminho, tem uma outra ideia. Ou vamos juntos chegar... Tem um fundamento, né? Tem um fundamento. Então a gente vê muito isso, né? Muito forte, né? Nessas questões. Essa crítica que destrói, essa crítica que arrebenta com o colega, com o aluno, com a gente, né? Com a gente, porque a gente recebe muita crítica destrutiva, né? Muita. E aí a gente acaba por achar que isso é normal. Não é normal as pessoas não gostarem de ti sem ter um motivo. Não é normal as pessoas não concordarem com o teu trabalho sem ter uma razão, sem ter um porquê. Isso, e na sala de aula também, né? Olha só, tu errou aqui, mas vem cá que a prof vai te dar um caminho. Quem sabe tu faz assim. Não adianta colocar só o errado. Não adianta, tu não tá fazendo nada. Isso qualquer um faz, né? Mas diz, olha, tu errou, mas tem um outro caminho. Eu acho que tu pode achar para um outro caminho. Ou olha só, tenta de um outro jeito, dá uma tentadinha ali. Gente, isso é trabalhar com a crítica construtiva, tá? Então eu não concordo com dizer que tá errado, com não gostei, né? Ou então, não gostei do jeito dela. Gente, não é para nós que somos professores, né? Não condiz com a nossa realidade, né? Trouxe uma imagem para vocês também com a questão que para mim o livro ele nos dá liberdade, ele nos dá asas, eu acho que sim, tá? O trabalho aqui colaborativo, tá? Ele é tudo, tudo, tá? Construir junto é legal, né? Perguntar, gente, perguntar sempre que está com dúvida e incentivar os nossos alunos a não terem medo de perguntar. Não terem medo de dizer, olha, eu não sei, eu não fiz, eu esqueci, tá? Isso é muito importante. E aqui uma imagem para lembrar vocês do interdisciplinar, ó, que são todas, né? Eu tenho uma caixa, mas aí eu tenho alguém pensando, né, na questão, né, como é que essa caixa foi feita, de que material, aí uma pessoa pensando nas noções matemáticas, uma pessoa pensando em como é que essa caixa é desmontada, uma outra pessoa pensando que essa caixa pode ser uma caixa de presente. Então, isso é ser interdisciplinar. Isso é a gente olhar o objeto e ter as várias opções ali. Esse slide está salvo para vocês. Sempre que vocês estiverem desanimados para dar aula, dá uma olhadinha nesse slide aqui e vê, principalmente a imagem central ali. Se tu está recebendo uma crítica destrutiva, gente, ignorem, eliminem, tá? Eliminem porque não faz bem, tá? Outra vantagem dessa pedagogia é o estímulo ao pensamento crítico, né? Que contribui muito, né, para a autonomia, né? A questão que a gente fala tanto da democracia, né? É uma coisa muito complicada de trabalhar, né? A questão da democracia com os pequenos. E se isso não é trabalhado com os pequenos,
com os adultos pior ainda, né? Eu me lembro muito, né, não só no curso de vocês, mas em outros campos, quando tinha eleição para centro acadêmico, né? Meu Deus, não se analisava a proposta das pessoas, e sim o tipo que a pessoa, eu digo, né, o corpo externo da pessoa. Ah, mas por que essa pessoa vota em ciclano, vota em fulano? Não se analisava a proposta do grupo, né? Então, é uma coisa que a gente vai trabalhar muito para quebrar essas barreiras. E a questão de eleição de centro acadêmico é só um exemplo do que acontece nas outras eleições, né? É um reflexo do que acontece ali fora, né? Então, na verdade, essas questões mexeram muito com a gente nos últimos tempos, né? Se vocês observarem, eu sou um cara hoje que eu não tenho mais Facebook. Eu eliminei o Facebook da minha vida. Por quê? Tava me fazendo muito mal ver pessoas que eu considero, e eu tava estragando a imagem dessas pessoas ali com o que eu via. Fofoca. Por aí também, né? Então hoje eu fiquei com o Instagram e tenho meu Eu WhatsApp também ali. excluir, mas não consegui ainda. Eu excluí. E eu tenho os meus verdadeiros no WhatsApp, porque eu acho que o WhatsApp ele é tão inclusivo, ele é tão legal, porque realmente tu vai mandar uma mensagem porque tu precisa daquela pessoa, porque tu quer falar com aquela pessoa e porque realmente tu quer contatar ela, né? E o Instagram eu tenho ali porque seguir acompanhando, né, os meus alunos ali, e eu também tenho que ver esse movimento também, né? Então, bem intenso foi a questão do Face para mim. E aí aqui eu trouxe uma imagem, também é desfocada, mas está escrito elemento em movimento. Tá? Então a gente acredita muito que essa educação ela tem um movimento. E por que ela tem um movimento? Eu garanto agora que quem é professora está pensando o que vai fazer com essa turminha amanhã ou semana que vem. Né? A gente está sempre pensando. Então a gente, nem nas férias, o professor descansa, porque qualquer coisa que a gente enxerga, a gente diz, mas eu posso trabalhar isso com a minha turma. Né, Aline? Ainda mais olhando o Pinterest, tu olha e já diz assim, eu posso fazer essa coisa com as crianças. Se salva no celular para fazer, para colocar, para enfeitar, para mandar. E é essa questão da gente ter essa educação, esse olhar em movimento, né? Então, mas a pedagogia, né, por projetos, né, ela é uma pedagogia que favorece muito essa leitura, né, de construir os roteiros de aprendizagem significativa, de trabalhar determinado conhecimento de várias formas, né? Então, é isso que a gente vai estar fazendo aqui dentro, né? Sempre digo para vocês, né? Eu sei que o nosso tempo é bem escasso e o começo de semestre é uma explosão de coisas para mim, para vocês, para todo mundo, né? Mas eu trabalho muito com leitura dinâmica hoje, tá? Eu trabalho lendo 30, 40 minutos por dia, às vezes 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, para mim conseguir estar lendo, né? E tendo, né, essa prática. E no começo do semestre não se apavorem em ficar perdidos, tá? Mas gritem, eu acho que a gente tem que, tô perdidão, tô perdidaço. Eu acho que esse movimento, e não tem problema em estar perdido, e não tem problema em estar apavorado, e não tem problema em estar cansado. A gente chora. A gente chora, né? E... É bom, às vezes, sabe que quando a gente para chorar, às vezes a gente pensa em tanta coisa. Eu li ontem que, às vezes, a gente chorar, a gente tá... como é que foi a frase que eu gostei? A gente acaba... Quis dizer que a gente tá aguando novas coisas para crescer, não era assim. Mas eu entendi que tu, a partir do momento que tá chorando, a partir dali tu vai crescer com aquilo dali, porque tu tá tirando para fora aquilo que não tá te fazendo bem, e tu vai esquecer, mas se tu ficar guardando aquilo dali, tu vai estar te fazendo mal, te sufocando as tuas ideias. Então bota para fora e deixa florir as coisas, né? Que aí a gente corre atrás depois. Eu acho que, e é uma linha que a gente trabalha muito essa questão, né, de trabalhar com o aluno, de ter o seu tempo, né, e é uma situação que não se respeita o tempo do aluno, né, o tempo de entendimento do aluno, o tempo de maturação do aluno, né, muitas vezes a gente não entende, mas por que ele não se adapta à educação à distância, né,
tanto no superior quanto na educação básica, gente, porque realmente às vezes não é do perfil das pessoas. A gente muitas vezes faz aqui por necessidade, e vocês vão concordar comigo, né? A gente entende que é uma necessidade, que a gente tem que seguir, tem que tocar o curso adiante. Mas na educação básica, eles não têm essa maturidade, gente. Eles não têm que ter essa maturidade de entender que é uma necessidade. Se indo para a escola presencial, muitas vezes o aluno vai entender que é necessidade quando ele chega lá no terceiro ano do ensino médio, onde ele começa a querer fazer alguma coisa, né? Então, tu imagina na educação à distância, o nosso aluno ele não foi letrado digitalmente. Nós não fomos. Então, assim, a gente tem que entender muito essa questão desse tempo, né? Esse tempo tem que ser muito respeitado, né? E a gente não está dentro de um sistema que respeita muito esse tempo, né? Hoje, trazendo um exemplo para vocês aqui, antes de explicar ali agora o que realmente vocês têm que fazer de ponto de partida na disciplina aqui, tá? Não tem nenhuma leitura, vai ter só uma atividade para vocês fazerem hoje, não vou dar texto hoje, porque já dei na disciplina ontem, e aqui ainda a gente vai discutir um pouco mais as coisas antes de ler, né? Hoje eu estava discutindo muito, né? Existe a situação da bandeira preta no Estado. E aí entende-se que a escola não pode atender de forma presencial os alunos, né? Por uma série de fatores. A minha escola mal tem papel higiênico, as gurias estudaram, ainda o Patrício sabe a precariedade que é. E vem um decreto da Secretaria de Educação dizendo que nós tínhamos que atender todos os pais e mães presencialmente lá para receber os documentos de matrícula. E aí eu já cheguei com as gurias e fiz uma pergunta. Vocês, isso professoras que já têm 50 e poucos anos, 30 anos de prática, vocês já ouviram falar na autonomia da escola? Vocês sabiam que a escola tem uma autonomia para certas decisões? Ah, mas não, só um pouquinho. O que diz o documento? Ah, que a gente tem que fazer as matrículas. Mas não necessariamente eu tenho que fazer as matrículas de forma presencial. Ah, mas os nossos alunos aqui, os nossos pais não estão acostumados a mandar por e-mail ou mandar foto pelo WhatsApp ou mandar pelo Messenger. Eu disse, não estão acostumados porque vocês nunca propuseram. Então, eu disse, deixa eu fazer uma experiência. Deixa eu montar um card aqui. Quem entrar no Face do Patrício vai ver lá que eu coloquei as orientações, coloquei um link. Resumo da ópera, eu acho que já deve ter quase 50% dos alunos com documentos enviados no e-mail, tá? E até o dia 22 de março vão estar todos enviados. Mas por quê, né? Porque a gente, às vezes, não questiona, não pratica esse movimento. Eu perguntei hoje lá, disse, qual é o objetivo? Receber os documentos para matrícula. Existem vários formatos, eu disse para elas. Eu disse, poderia, o formato mais qualquer coisa, tu poderia colocar uma caixa ali na frente, alguma coisa, e eles entregar num saquinho, e tu colocar ali, depois tu fazer o recolhimento ali. Mas vamos tentar o meio digital, todo mundo está com celular ali, a maior parte agora está, né? Então, mas o que acontece, né? A escola ainda não entendeu que ela tem autonomia. E aí o que acontece? Vocês entram numa escola que não entendeu que tem autonomia. Vocês entram nessa escola, né? A gente ainda entra numa escola municipal que não tem eleição de diretor. Aí troca prefeito, tu tira uma diretora que fez um baita de um trabalho, 4 anos, 8 anos, e tu tira porque tu prometeu, foi prometido um CC para outra professora assumir, mas até então não se entendeu em fazer uma luta por um plano de carreira que o diretor seja eleito, que tem eleição para o diretor nas escolas municipais, né? Aline, pode falar, amor. O professor, quando o Natan entrou na escola no Divina, era assim, a diretora era escolhida, tinha a eleição e escolhia o diretor. Aí depois de um tempo, era sempre, a gente nem sabia por que trocava a diretora, por que a diretora era escolhida. Aí acabou com isso, agora não tem mais. E às vezes, que nem tu disse, uns diretores, uns professores também, super, assim, que entende, conhece a realidade daquela escola, daquela comunidade, de tudo ali, e aí botam coisa boa quando tem outras pessoas, entram outras pessoas competentes, mas às vezes pega umas outras pessoas que não conhecem, não sabem como é que aqueles pais, aquelas famílias, aquelas crianças são. É bem complicado isso de troca de toda eleição, troca aí, tu tem que ter outras pessoas.
Um exemplo, né? A Thaís colocando ali, estamos passando por esse problema na nossa cidade até o momento, nem o ano letivo de 2020 foi concluído. Estamos sem direção e a direção na escola também é escolhida, em vez de ser feito por votação. Thaís, que bom tu colocar esse exemplo, porque é uma coisa que me angustia. Pegando um exemplo da Aline, que a gente não vai citar nomes, mas a Aline tinha uma diretora excelente na escola. Uma diretora, assim, humana, uma diretora que apoiava os seus funcionários a estudar, que dava suporte. E tu troca, né? E tu troca. O Estado, às vezes, é tido como baderneiro, né? Mas o Estado ainda tem uma eleição de diretor. A comunidade escolar pode eleger alguém, né? E no município não tem. E aí, por isso que eu entendo que não vai para frente. Quem sofre é quem trabalha na escola, quem estuda na escola, né? Mas a escola ainda não entendeu que ela tem autonomia. A escola não entendeu que sem aluno e sem professor não tem escola. Tu pode ter político, tu pode ter o que tu quiser. Se tu não tiver professor e aluno, tu não tem escola. Tu pode ter o prédio, mas se tu não tem o humano, o recurso humano ali, tu não tem. Então, esse movimento, né? Por exemplo, se eu quero ter uma aula significativa com os meus alunos, eu tenho que ser um professor, né, que trabalha com aprendizagem significativa. E a gente esbarra em vários, né, pré-conceitos, né? Mas eu ganho pouco. Eu sei, gente, mas isso é luta. Então tu luta. Eu faço a minha luta para tentar melhores salários. Eu luto. Mas eu não posso fazer com que isso arrebente com o meu aluno que está dentro da sala de aula. Eu não posso fazer isso. Eu não devo fazer isso. A mesma coisa agora dentro da UB, dizer para vocês, gente, tá só eu ali, eu vou dar uma M de aula para vocês que se virem. Não, eu sou professor, eu fiz um juramento. Né? Eu tenho um juramento comigo, que é, né, eu digo que é professar, que é dar aula, e na verdade a gente não dá, a gente troca, né, a gente troca aulas, né, então, e isso a gente tem que ter bem um entendimento. Não estou satisfeito numa escola, é terrível, gente, vamos procurar outra, mas não podemos prejudicar aqueles que estão dentro da sala de aula. Não podemos. Isso a gente não pode fazer, tá? Tem vários instrumentos de luta, de troca que a gente pode estar fazendo. Então, isso é muito, muito, muito da pedagogia por projetos, tá? Então, assim, essa aula ali fica gravada para vocês. Para quem chegou ali, né, estava na reunião de estágio, o plano de aprendizagem, eu acho que na terceira aula eu já trabalho um texto. Eu coloquei já o link dos textos, tá? No próprio plano de aprendizagem para vocês. Então, vocês conseguem se organizar, conseguem baixar, conseguem imprimir, porque eu já coloquei o link que eu vou trabalhar ali, tá? De determinado texto ali, então tá o link para vocês baixarem, e também tem um link do vídeo que eu vou trabalhar numa das aulas lá, tá ali. Para hoje, né, o que vocês têm? É a aula aqui que a gente trocou uma ideia, tem um Canva lá também que eu fiz ali com os objetivos da disciplina, tá? Uma explosão de ideias, e um PDF ali de 4 lâminas ali, falando sobre pedagogia por projetos, que é um up, é um a mais, tá? Esse pedagogia por projetos que eu trouxe para vocês ali. E aí, no aula, vocês têm um TDE, tá? É formulário, ele tá sem, eu não coloquei data final ainda para se fazer, tá? Então, eu vou mostrar para vocês ali o que até para não surgir dúvida na hora de vocês fazerem, né, realizarem. Deixa eu só aqui, TDE. E assim, gente, para a maioria dos TDEs, eu não sei, até quero trocar uma ideia com vocês, eu vou usar formulário porque eu acho que facilita muito para vocês responderem, né? Do que fazer um outro... né? Faz até no celular, né? Eu acho que aí fez, enviou para mim ali, deu, né? Se eu peço outro tipo de... Você tem que, né, postar lá e tudo mais, então... Tá? E... Principalmente agora no início, que muitos não estão conseguindo abrir também, né? Que daí vocês podem compartilhar, né? A Cris estava tentando e não estava conseguindo abrir o aula. Não, e tá bem lento. Então, assim, eu já vou colocar depois no grupo ali também, tá? Nome, e-mail, né? Qual a sua perspectiva em relação à disciplina? E aí eu quero que vocês podem pensar o seguinte, podem pensar na perspectiva de trabalhar na linha de projetos, tá? O que é a tua perspectiva enquanto projetos educativos? Porque a gente acaba levando muito para o tradicional um projeto, né? Então, coloque o que vem para vocês, qual é a perspectiva. Vou dar aqui um pouco nessa questão da perspectiva ali, o que eu gostaria de aprender aqui dentro dessa disciplina, tá?
A outra questão é, considerando as múltiplas relações da esfera social, né, ou seja, a questão cultural, ética, estética, científica, qual a temática que te chama mais atenção? Por exemplo, se eu tivesse que fazer um projeto, tá? Eu gosto muito da parte, né, social, ou daqui a pouco eu gosto muito da parte cultural. Então, qual a temática que te chama mais atenção se tivesse que trabalhar, né? E dentre esses, né, uma coisa é tu gostar de trabalhar, tá? Por exemplo, eu gosto de trabalhar com a questão social, mas qual é a temática que também tu sente mais necessidade de trabalhar? Não necessariamente tem que ser a mesma, tá? Ou pode ser a mesma ali, se vocês acharem. E eu quero que vocês justifiquem a resposta anterior. Por que a temática na questão social ou cultural para vocês é importante? Tá? Então, eu acho que tem uma coisa muito boa vocês refletirem. A questão desse Big Brother horrível que está acontecendo agora. Tá? Horrível. As pessoas não estão percebendo o tipo de situação que está ocorrendo ali. Uma palavra muito triste está aparecendo ali, que é o tal cancelamento, né? E dos dois lados, o que esse Big Brother trouxe, né? Ele está trazendo uma manobra ali, mas isso é o ser humano está construindo, quem está lá dentro está construindo, mas ele está fazendo uma coisa assim, gente, por exemplo, assim, o Iago teve um erro, tá? Vamos supor. Não me dá o direito de cancelar o Iago, gente, sem conhecer o porquê que o Iago errou, entendeu? Então, isso está muito forte hoje, né? Vocês sabem que hoje na mídia, por exemplo, está muito fácil, né, de eu bombardear uma pessoa nas redes, nas mídias, sem entender o porquê que essa pessoa errou, né? Vamos pegar o exemplo do primeiro ali, do Nego Di, tá? E as consequências depois, quando saírem de lá, eu fico pensando nisso, que nem se eles tinham carreira, coisas assim, estão mostrando a realidade de uma pessoa, mas estão mostrando a realidade de uma pessoa sob pressão. Exato, né? exato. Claro que tem muita coisa, tem palavras que nem sob pressão a gente deve agir, mas não é assim que funcionam as coisas ali, eles estão distorcendo muita coisa. Acaba que eu não olho, mas eu observo pelas manchetes de Facebook, coisas assim, vou acompanhando, né, ali, mas olha, eu achei as coisas, só pegando aqueles lances mais, que é o que eles acabam postando, né, ali, Sim. eu fiquei apavorada com as coisas que eu vi ali, eu disse assim, não tenho o hábito de olhar, mas olha, acaba que é uma distorção, muitas vezes, do que a pessoa está sentindo. Eu fico imaginando, a pessoa está longe da família, está querendo ganhar aquele valor ali, que nem essa outra, é Cacá, eu acho que é, né, que tem lá, uma outra... A Carol Conká, que foi a segunda, Carol, né? Isso, a Carol, que nem eu disse assim, meu Deus, imagina quando essa pessoa sai de lá, que nem agora, como é que fica a vida dela aqui fora, né? É complicado. E não é bem assim, ela era assim, ela tá mostrando que é. É muito complicado da gente julgar as coisas dessa forma. E outra, eu tenho um exemplo, né, de um colega, um baita professor, ele é um baita educador, e ele chegou numa aula lá, ele tinha um 5º ano, e ele se estressou e soltou do nada, né? Guri, vai tomar no... Pai, soltou. Mas é um excelente professor, mas o guri torrou tanto a paciência dele que ele soltou. Né? Chamaram, e eu sempre, o meu problema, às vezes, eu sou muito metido, né? E aí chamaram o cara na supervisão e eu entrei porta dentro com o cara. Sim. Entrei porta dentro com um cara lá e tudo mais, um cara que me ajudou muito na escola. E, o cara já ia ser demitido, porque era uma escola particular e o guri era filho do fulano lá, ciclano lá, pai pum. Tá? E o professor, gente, tu queria saber um cara que estava em dia, um cara que sabia tudo o que acontecia na escola, um cara que tu podia perguntar, cara, que hora é reunião amanhã? O cara estava por dentro de todo o processo, fazia projeto, fazia gincana, e o cara fez isso. Mas ninguém foi perguntar pro cara o porquê que ele estava tão estressado. No dia anterior, tá? Ele tinha perdido, o irmão dele morreu, atropelado em Santa Maria, tá? Mas não tentaram entender o porquê que esse cara teve esse comportamento que nunca teve, entendeu? É isso que eu digo, os históricos, é um erro, tu é julgado, né? Assim, quantos acertos tu tem, né? Por um erro, é muito fácil tu apontar, mas tu tem que ver os acertos também, né? Eu acho muito bacana, né? Eu e o Iago aí, a gente acabou tendo uma relação depois do primeiro semestre do ano passado, que a gente não tinha, né, Iago?
O Iago, Ele tá tão quietinho hoje, eu até tô estranhando o ele Iago. estava em aula de estágio. Ele estava absorvendo. Ah, ele tá em 2 aulas, por isso que ele Não, tá... eu não tava em aula porque eu não aprendi nada naquilo. Então eu decidi sair no meio e vir pra cá. Eu também, eu saí porque eu me estressei. Ah, Eu- E agora não só vi começou a aula aí. que os outros colegas É também estão estagiador. postando lá no outro grupo que estão apavorados. Não, O gente, estagiador, é que assim, ó, eu é entrei o no quê? grupo, tinha mais. O Meet tinha mais de 50 pessoas. Tinham Bah. 5 professoras. Aí eu não- tinha até intérprete, porque tem aluno surdo.